Cuidar melhor da minha casa começou quando eu entendi que eu podia fazer menos coisas e principalmente aquelas que me davam mais trabalho e trabalho desnecessário. Então, estrelas, eu vou conversar com vocês hoje e eu vou contar para vocês sobre os 5 pontos que me ajudaram nessa mudança. Então, vem comigo. Primeiro ponto, estrelas, eu parei de acumular coisas. É, isso mesmo. Parei de acumular coisas. Sabe por quê, estrelas? Quanto mais coisas nós temos, mais coisas nós temos para limpar, para arrumar, para organizar. Então, isso foi uma coisa que eu entendi, estrelinhas. Eu parei de acumular coisas. Então, coisas que estavam guardadas e que eu não usava, eu tirei. Coisas que em excesso, né, exageradas, coisas em excesso, coisas que eu não usava e coisas que estavam ali, mas que tinha mais de um, por exemplo, coisas que vai acumulando, né, conforme a gente vai, coisas que a gente vai acumulando com o tempo. E vamos, né? Porque nós somos consumidores, estrelas. A gente compra às vezes as coisas que a gente nem precisa. E aí o que a gente faz? Guarda. E aí a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quando a gente vê, a gente tem um acúmulo de coisas para a gente poder estar organizando. Por exemplo, você tira todas, por exemplo, a gente tira todas as coisas que estão acumuladas no nosso guarda-roupa. E aí depois a gente tem que limpar. Quando eu disse para vocês que coisas que me davam trabalho desnecessário, é nesse sentido. Aí tiro tudo para fora, limpar o guarda-roupa ou o closet e depois devolver no lugar e não vai usar. Entende o que é trabalho desnecessário? Em que sentido que eu disse o trabalho desnecessário? Quando você coloca na sua cabeça que você pode fazer menos coisas, que é dividir as tarefas, funciona muito. Porém, se você tiver coisas acumuladas e que vão te causar assim um trabalho e um estresse desnecessário, porque você vai precisar tirar aquilo tudo do lugar, você vai precisar limpar, você vai precisar organizar e depois você vai devolver no lugar e vai ficar lá. Até quando você decidir usar ou quando você decidir desfazer, se desfazer. Então, estrelas, isso eu entendi e ajudou muito, muito, porque só tem aquilo que eu uso ou aquilo que realmente eu preciso guardar, que realmente eu vou usar ou que é alguma coisa que eu não posso me desfazer naquele momento. Segundo ponto, estrelas, eu parei de procrastinar aquelas tarefas que eu precisava fazer, que eu tinha que fazer, mas que eu deixava para depois. Então, isso é fundamental também, me ajudou muito. Também não significa, estrelas, que a gente vai sair correndo para poder fazer as coisas toda hora, o tempo todo. Não. Mas, estrelas, aquelas que são fundamentais, que são necessárias, que você precisa fazer. Então, não adianta você deixar para depois. Não adianta você deixar para amanhã. Sabe por quê? Porque se você deixar a louça lá na pia de hoje para você resolver amanhã, amanhã vai ter o dobro de louça lá para você lavar. Então o trabalho só vai aumentar, ele não vai diminuir, porque a louça não vai sumir e evaporar como num passe de mágica. Então a gente vai precisar fazer. Então é isso que eu entendi. Preciso arrumar aquela roupa, né, organizar aquela roupa que estava lá, tá lá dobrada, que eu preciso guardar, eu vou lá, vou guardar. Eu preciso lavar a louça que está na pia? Vou lavar. Eu não vou deixar para amanhã, entendeu, estrelas? Ou para depois, ou para mais tarde. Se eu estabeleci naquele horário, naquele dia que eu vou fazer, se estiver tudo ok, né, tudo correndo bem, dentro da organização do nosso dia, do meu dia, eu vou lá e faço. Porque se eu deixar para depois, eu vou ter o dobro de tarefas, vai acumular uma pilha de tarefas enormes para eu fazer. Então, isso é o segundo ponto que me ajudou muito e que está me ajudando bastante a conseguir manter a casa mais em ordem. Terceiro ponto, estrelas. Eu parei de deixar as coisas fora do lugar por muito tempo. Isso é ótimo. Sabe por quê, estrelas? Porque a bagunça, ela não aparece de uma vez. Ela vai se acumulando aos poucos. Porque se você deixou algo fora do lugar e você não tirou, aí vai amanhã juntar outro item fora do lugar.
E nisso, a bagunça vai se instaurando, vai se estabelecendo ali na sua casa, na nossa casa, na minha casa. E aí eu percebi, estrelas, que isso é que gera o caos. É isso que gera o acúmulo de coisas, né? De bagunças e de coisas fora do lugar. Aí é um ciclo. Uma coisa aqui, outra coisa ali. Quando a gente vai ver, estrelinhas, tem um monte de coisas fora do lugar. E o pior, né? Um acúmulo de coisas para você fazer, para você resolver. Quando a gente fala de tempo, né? Porque a gente cria a nossa rotina conforme o tempo que a gente tem. Então, se você tem, quanto menos tempo você tem e mais coisas você tem para você fazer, para você resolver, para você colocar no lugar, mais você vai ficar desanimada. Então, o ideal é que você faça na hora. É 5 minutos, às vezes não vai nem 5 minutos para a gente poder tirar aquilo que está fora do lugar, devolver no lugar. E ajuda, e resolve, na verdade, né, estrelas? Nos ajuda, porque nós vamos olhar, né? Vamos nos deparar, vamos ter a nossa casa organizada, vai resolver o problema de ter um acúmulo aí de tarefas para fazer e de coisas fora do lugar e de bagunça. Um acúmulo de bagunça para a gente poder organizar. Então, esse ponto me ajudou muito. Eu tenho me dedicado bastante para conseguir manter estrelas, porque faz muita diferença. Quarto ponto, estrelas. Eu parei de querer fazer tudo ao mesmo tempo e tudo de uma vez só. Eu simplesmente entendi isso, que se eu dividir as tarefas, eu consigo ser mais produtiva e eu consigo não cansar tanto. Ah, mas se eu limpar a casa toda em um dia só, amanhã não vou ter mais nada para fazer. Engano nosso, né? É o que eu sempre falo, né, estrelas? A casa tem vida. E aí, a gente limpou tudo hoje, mas amanhã a gente vai usar. Então a gente também vai ter coisas para fazer. Porque talvez você vai dizer assim, mas eu limpei toda a casa. Mas aí você tem roupas para lavar, roupas para guardar. Entende que não acaba, serviço de casa não acaba. E aí, estrelinhas, vai vir outras coisas para você fazer. Então, por isso que se você divide, você vai cansar menos e vai se estressar menos também. Vai ficar mais leve, né? Porque você vai ter menos coisa para fazer, porque se a gente já trabalhou o dia todo e a gente está cansada, a gente não vai conseguir limpar uma casa toda na hora que a gente chega do trabalho, até porque é o tempo e a gente precisa descansar também. Então, pelo menos, estrelas, para mim, né, eu penso que resolve muito dividir as tarefas. E me ajudou muito, porque eu consigo dar conta daquilo que eu estabeleci como prioridade. Quando você faz isso, você tem aquela sensação de dever cumprido. Ah, hoje eu lavei o banheiro tá limpo. Nossa, que bom, que alívio, né? Consegui lavar o banheiro. Porque você consegue começar e terminar. Se você prioriza, se você coloca como prioridade limpar a casa toda na hora que você chega do trabalho, é um tempo que você precisa, né, dispor para você fazer isso. E às vezes você não consegue dar conta, não consegue terminar, e aí vai ficar frustrada porque não conseguiu terminar. Entende, estrelas? A nossa cabeça funciona assim. Quando a gente tem essa sensação de dever cumprido, a gente ganha ânimo para conseguir continuar e fazer outra tarefa e outra tarefa. Então, esse é um quarto ponto que para mim é fundamental também. Foi fundamental e está sendo fundamental. E eu tenho certeza que se você seguir essa dica, vai te ajudar também bastante. E o quinto e último ponto, que é para mim, é a chave de ouro. Para a gente fechar com chave de ouro, né, estrelas? Eu parei de achar que a casa tem que ser perfeita. Porque ela não é, não vai, não, a gente não vai conseguir, né, viver de uma perfeição, porque não é revista, não é aquela casa de revista, né, de novela, é vida real. Então ela não tem que ser perfeita, ela tem que ser organizada, ela tem que nos atender, né? Ela tem que estar organizada para nos atender e organizada da nossa forma, do jeito que a gente precisa que ela esteja, para a gente se sentir bem.
E para a gente estar ali, a gente estar gostando de estar na nossa casa. Então é isso que eu sempre falo e é isso que eu penso de verdade. A minha casa, ela precisa estar do meu jeito, de um jeito que ela atenda a minha necessidade, a necessidade da minha família. E estar organizada, estar limpa, porque também a gente não quer viver numa casa suja. E a gente não sei, eu não me sinto bem. Eu prefiro limpar. Só que eu dou conta de limpar tudo ao mesmo tempo? Não. Então eu divido. E eu consigo minimamente manter a minha casa limpa e organizada. Eu não consigo atingir uma perfeição, né? Ai, porque minha casa tá brilhando do teto até o chão e eu não tô cansada, eu tô bem, tô ótima. Trabalhei o dia inteiro e limpei a casa toda. Entende, estrelas? A gente não dá conta disso. É muito difícil a gente dar conta disso. E eu acho que nem essa é a ideia. Né? A ideia é que a gente consiga dar conta de uma forma leve, tranquila, e a gente consiga ser feliz, estar feliz na nossa casa, com as nossas tarefas cumpridas, né? Então, estrelinhas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha contribuído, né, e ajudado você a se animar também, a você organizar, se organizar aí, para você poder limpar a tua casa, para você organizar o seu lar, onde você vive, a sua família, e você também ser feliz. Ah, e não esquece, precisa cuidar de você também, viu? Descansar, se precisar, sempre que precisar, descansa, estrelas, e recarrega as energias para continuar. Ah, estrelinhas, e se você gostou, comenta aqui. Se você também tem algo para compartilhar, de como você faz, se você dá conta, se você não dá conta, porque também tá tudo bem, né, estrelas? Bom, beijos, estrelas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, estrelinhas, beijos.